Oi, Thaís, Bom dia, Lia, tudo bem? tudo bem? Que prazer te ter aqui comigo hoje, nessa manhã de quarta-feira. É meu. Thaís, é um prazer ter você aqui, amiga de longa data, amiga que a profissão, né, me fez ter, depois a maternidade. Thaís, hoje a gente está aqui porque vários pedidos aí, vários profissionais da área de marketing e também que não são da área de marketing, sempre me perguntam, né? Assessoria de imprensa, o que faz o assessor de imprensa? Então, a gente vai ter um papo gostoso sobre isso, mas antes da gente começar a falar, eu queria que você contasse para quem está nos ouvindo quem é a Thaís. Obrigada, Lia, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com o pessoal que te acompanha. Bom, eu sou a Thaís, sou jornalista há 25 anos. Trabalho hoje em dia tenho uma agência de comunicação, né, que trabalha com assessoria de imprensa, produção de conteúdo, mas já estive também em outras frentes na área da comunicação, especialmente trabalhando em redações de jornais, um pouquinho de TV também. E depois de 10 anos nesse dia a dia de jornalismo, eu decidi empreender e hoje a S2 Comunicação está completando 16 anos. Nós ajudamos empresas e profissionais a se comunicar melhor com seus públicos. Bacana, Thaís. É uma trajetória e tanto aí. E aí eu queria que realmente a gente começasse aqui nosso papo, você contando para as pessoas o que faz um assessor de imprensa. Legal. Bom, a função principal do assessor de imprensa é ajudar empresas e profissionais a se comunicarem bem com a imprensa. Através dessa comunicação com a imprensa, eles se comunicam com os seus públicos também, ou seja, as pessoas que consomem notícia nesses veículos de comunicação, independentemente da plataforma. Pode ser um portal de notícias, né, online, pode ser rádio, TV, jornal impresso, enfim, revista. Hoje em dia a gente engloba também os influenciadores, podcasts, enfim. O importante é a gente fazer essa ponte. Então, o assessor de imprensa ele faz esse elo entre o cliente e a imprensa, né? Então, a imprensa precisa de notícias para serem publicadas e o cliente precisa passar o seu recado, transmitir sua mensagem, se comunicar com quem está do lado de lá. E o assessor de imprensa, então, faz essa ponte para facilitar essa comunicação, para garantir que a mensagem que o nosso cliente tem chegue ao destino final, digamos assim, que são as pessoas que vão consumir essas notícias. Basicamente, resumindo, é isso. Mas existem outras finalidades também. Em alguns casos, o assessor de imprensa ele tem a função de gerenciar uma crise, né? Tem algum fato negativo impactando a imagem da empresa e a gente tem que saber como trabalhar isso com a imprensa para evitar manchas aí na imagem, na reputação da empresa. Então, a gente também faz esse trabalho para garantir que a comunicação seja feita da melhor forma possível e garantir aí que a imagem dessa marca seja resguardada. Perfeito. E Thaís, você falou muito aí, a gente está falando de imagem, né? Imagem pessoal, imagem da própria empresa. Então, assim, a assessoria de imprensa, o assessor de imprensa, ele trabalha para construir e fortalecer essa imagem dos seus clientes, correto? Exatamente. É, enfim, as marcas, os profissionais, as empresas têm assuntos importantes que merecem ser destacados, né? Que eles desejam que as pessoas conheçam o que está acontecendo aqui. Poxa vida, eu tenho um lançamento interessante, eu tenho um produto legal, eu tenho um serviço, assim, eu sou especialista, eu tenho bastante informação sobre determinado assunto. Como fazer essa informação, enfim, chegar a quem precisa, né? E é dessa forma que a gente trabalha. Então,
traduzindo aí um pouco do nosso dia a dia, nós escolhemos alguns temas para serem divulgados e transformar isso em notícia, né? Então, dessa forma, a marca ela vai ter visibilidade para aquilo que ela precisa, né? Então, vou dar alguns exemplos para você. Um evento, né? Um evento precisa ser divulgado. Existem, quando um organizador de um evento, quando ele está planejando aí essa empreitada, provavelmente ele vai ter um ponto ali de atenção que é como divulgar o meu evento. Então, ele vai ali traçar algumas estratégias, provavelmente vai fazer propaganda em alguns lugares, talvez faça um outdoor, online, né? Trabalhar no marketing digital. E uma das frentes é a assessoria de imprensa para divulgar um evento, né? Porque a gente vai garantir que os jornalistas publiquem essa notícia, falem sobre esse evento, mas na forma de notícia. E aí a gente vai mandar conteúdo sobre esse evento, que vão virar notícia, a gente vai gerar oportunidades de entrevistas, né? Então, esses organizadores do evento vão poder falar sobre esse evento, para quem é, o que vai ter, o que vai acontecer, quando vai ser. Então, é algo complementar às outras frentes da comunicação, né? São coisas que se complementam. Outros exemplos, lançamento de um produto, por exemplo. Então, algo novo está chegando ao mercado. Como que as pessoas vão saber sobre isso? A mesma situação, uma situação semelhante. Então, nós vamos criar aí estratégias para fazer com que essa informação sobre esse lançamento chegue aos jornalistas. E chegando aos jornalistas, ela vai chegar a quem consome as notícias desses jornalistas. Mas não só nessas situações. Então, em alguns casos, são notícias institucionais, notícias de negócio, notícias de mercado, né? Ou em alguns casos, a gente simplesmente utiliza os profissionais, que nós chamamos de porta-vozes, né, os especialistas dessa empresa, para comentar assuntos relevantes na mídia, né? Para, dessa forma, também fortalecer a imagem do negócio, mostrando que nós temos, que a empresa tem profissionais qualificados, que são competentes, que dominam essa informação, que conhecem bem sobre o assunto, né? Porque quando a gente está enfim, vou dar um exemplo para você. Você está assistindo televisão e aparece um médico dando entrevista num telejornal aí conhecido, que você acompanha, que você gosta. Sem querer, você faz um juízo ali daquilo, né? Você fala, poxa vida, olha, o fulano dando entrevista, deve ser um bom profissional, né? Isso é automático, a gente cria essa imagem positiva, né? Estou citando aqui o exemplo do médico, mas poderia ser profissional de qualquer área, né? E muitas vezes ele está ali porque ele simplesmente ele tem uma boa assessoria de imprensa, né? Não necessariamente ele é o número um do Brasil naquele assunto, né? Ele pode dominar aquele assunto, mas ele teve uma boa comunicação para chegar e conquistar aquele espaço, né? E esses espaços são espaços conquistados através simplesmente de estratégias, não é diferente da propaganda em que a gente, né, contrata um espaço, a gente compra um anúncio, enfim, compra um espaço na TV, no rádio, no impresso, no online, para falar sobre o nosso trabalho. Nesse caso, não. Nesse caso, o jornalista se interessa pelo material que nós enviamos e não é cobrado nada, né? O que a gente chama de mídia espontânea, né? Então, é puramente estratégia, uma união de estratégias adequadas com uma informação de qualidade, né? Costumo dizer que tem que ter esse casamento, né? Então, não basta ter uma informação boa, você tem que ter uma boa assessoria de imprensa. Não basta ter uma assessoria de imprensa boa, você tem que ter uma informação de qualidade para passar para frente, né? E tendo essas duas frentes, a coisa flui, a mensagem chega a quem tem que chegar e enfim, a informação que você quer passar vai virar notícia. Esse é o grande ponto. Você vai ter essa visibilidade e o que eu costumo dizer, né, que eu considero que é o pulo do gato da assessoria de imprensa, é a questão da credibilidade também, porque quando você vou voltar aqui ao exemplo do anúncio, tá? Da propaganda.
Quando você faz uma propaganda, independentemente da plataforma, falando sobre o seu negócio, sobre o seu produto, sobre a sua empresa, sobre a sua marca, sobre o seu serviço, seu evento, enfim, as possibilidades são inúmeras. Quando você faz essa comunicação, é você que está falando que você tem um bom produto, um bom serviço, que você é um bom profissional. Então, é você falando sobre você. Quando você vira notícia, é uma percepção diferente para quem está recebendo essa mensagem. Tem uma credibilidade ali que é diferente, porque não é mais você que está falando, não sou eu. Eu Thaís, aqui eu tenho a OS2 Comunicação. Olha, minha empresa é maravilhosa, eu sou muito profissional, enfim, eu entrego um resultado de qualidade, eu vou conseguir isso para você. Não sou mais eu que estou falando, é um veículo de imprensa respeitado, que já tem essa credibilidade, né, que está te colocando na condição de referência naquele assunto. Né? Então, quando você é colocado nessa posição, automaticamente você empresta um pouco da credibilidade daquele veículo. Porque as pessoas que consomem notícia em determinado jornal, telejornal, rádio, enfim, determinado veículo, se elas estão acostumadas a consumir as notícias ali, se elas se informam dessa maneira, escolheram, elegeram entre tantos veículos de comunicação, elegeram aquele para se informar, provavelmente é porque elas confiam naquele veículo, elas gostam, enfim. Existe um bom relacionamento ali, uma imagem positiva em relação àquilo. Então, quando você está ali, você também empresta essa credibilidade e isso agrega para a sua imagem também, né? Então, é bem interessante essa questão da credibilidade, não desmerecendo as outras formas de comunicação, apenas traçando aí um paralelo entre estabelecendo diferenças entre as diversas maneiras que você tem para criar sua estratégia de comunicação, quando você tem aí um objetivo de mandar para o mundo, aí para o seu público, a sua mensagem, né? Então, esse é um dos diferenciais da assessoria de imprensa. Perfeito. E, Thaís, eu acho que assim, de tudo que você falou, tem uma das coisas que eu vejo no mercado, principalmente eu, assim como você que trabalho com comunicação, mas justamente a questão do relacionamento com os veículos, né? Eu acho que isso faz uma diferença absurda, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, porque as pessoas acham que assessoria de imprensa, por mais que você tenha, óbvio que você tem que ter uma pauta excelente, né? Mas como é que você faz esse relacionamento, que eu acho que é uma coisa muito difícil, é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito. Como é que você falasse um pouquinho mais? Exatamente isso que você falou, é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Então, assim, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem como que funciona, como que a gente faz essa mágica, né, de transformar, eu tenho um assunto aqui, como que isso aqui vai virar notícia? E realmente não é num estalar de dedos, não é uma magiquinha, né? Tem uma estratégia por trás e muito suor ali dos assessores de imprensa. O primeiro passo, escolhemos um assunto para divulgar. Ok, vamos colher informações com os nossos clientes sobre o que é isso, por que isso é bom, qual é a vantagem, enfim, o que acontece aí, o que tem de informação para passar para frente. Ok, construímos um texto jornalístico, que a gente chama de press release. É um texto como se fosse uma notícia, tem uma estrutura de notícia para falar o que é, quando vai ser, o que vai acontecer, enfim, qual é a notícia que a gente quer passar para frente. Né? Após a aprovação dos nossos clientes, nós enviamos esse texto jornalístico para um mailing, né, de contatos de imprensa. Que mailing é esse? Cada cliente e cada situação tem um mailing específico, né? Depende do segmento em que o cliente atua, depende do objetivo que ele tem, com que tipo de pessoas ele quer falar, né? Qual o perfil desse público. A gente vai escolher um mailing adequado para chegar a essas pessoas que o nosso cliente quer atingir. Enviamos o press release para esse mailing, e aí que está a questão. Muita gente acha que pronto, o release está pronto, a gente aperta um botãozinho de enviar no e-mail
e automaticamente todo mundo publica notícia, sai em todos os jornais, portais de notícia, na TV, no rádio, os influenciadores estão comentando, enfim. E não é bem assim. Na verdade, eu costumo dizer que o trabalho, mesmo assim, do assessor de imprensa, ele só começa quando o press release está pronto. Por quê? É nesse momento que a gente vai começar esse trabalho de relacionamento com a imprensa. Porque nós, assessores de imprensa, fazemos esse trabalho de relacionamento com a imprensa, né? Para estreitar os laços entre os nossos clientes e a imprensa. E aí é esse trabalho de formiguinha mesmo, né? Principalmente no começo desse trabalho de assessoria de imprensa, em que as pessoas, os jornalistas, ainda não conhecem muitas vezes essa empresa, esses porta-vozes, esses profissionais que querem falar e dar a sua notícia. Então, nós ligamos, iniciamos o que a gente chama de follow-up, né? Então, nós ligamos, em alguns casos a mensagem de WhatsApp, em outros casos até visitas a redações de jornais, encontros de relacionamento, em algumas situações promovemos eventos, né, com a imprensa, convidamos a imprensa para alguns eventos. E em determinadas situações mais específicas, convocamos coletivas de imprensa para chamar os jornalistas para falar sobre determinado assunto. Enfim, são diversas possibilidades e para cada situação a gente elege as mais adequadas, né? Mas esse follow-up que eu comentei é o trabalho invisível, que geralmente as pessoas não enxergam e que eu diria que ele representa talvez mais de 80% do nosso esforço de trabalho, é esse trabalho invisível. Então, em algumas situações, para a gente conseguir emplacar uma notícia, a gente ligou 10 vezes naquele jornal, naquela redação de TV, enfim. A gente falou com muitas pessoas, ou a gente falou diversas vezes com aquele mesmo produtor ali do telejornal, porque ele recebeu o release, daí ele entrou em contato com a gente para pedir mais informações, aí a gente forneceu essas informações, daí ele avaliou com a equipe dele lá com os editores, enfim, validaram a pauta, aí eles querem, enfim, agendar num determinado horário, não dá certo, tem que conciliar as agendas, enfim, é uma negociação que acontece a partir daquele momento. E a gente vai driblando, né, aqueles obstáculos que podem aparecer, e argumentando a favor daquela pauta para fazer isso acontecer, né? A gente liga, olha, você recebeu o nosso material? Ah, recebi, vou dar uma olhadinha. A gente aproveita aqueles minutinhos para argumentar sobre aquele. Por que é importante para aquele jornal, para aquele portal de notícias, para aquela TV, publicar essa informação? Isso aqui, às vezes, porque, assim, eu já estive 10 anos dentro de uma redação de jornal. E é uma loucura, né? Então, assim, na sua caixa de e-mail, quando você trabalha num jornal, é o dia inteiro chegando e-mails de assessoria de imprensa, né? De assessorias de imprensa, de agências de assessoria de imprensa. Então, assim, são centenas de e-mails. É humanamente impossível você dar conta de fazer um filtro adequado, ler todos. Claro, você tem que estar de olho ali para não perder as coisas mais importantes, mas geralmente você não vai ter condições de ler e-mail por e-mail e o release todo e tal. Então, você estabelece ali alguns critérios para fazer um filtro do que é interessante para você, mas algumas coisas podem passar. E daí a importância desse relacionamento, né? Do follow-up. Então, a pessoa que vai ligar, vai chamar sua atenção para aquilo, vai explicar um pouquinho melhor naquela ligação. Eu falo ligação, mas hoje em dia a gente usa várias formas, né? Em alguns casos é um WhatsApp, é uma mensagem no WhatsApp, é um áudio, enfim. Aí depende do grau de relacionamento que você tem com aquele jornalista e do estilo de cada um, para a gente estabelecer o canal aí de comunicação com eles. Mas é ali que a gente vai justamente bater na porta e fazer esse trabalho de formiguinha. E no início, isso que é bacana, porque no início, o assessor de imprensa, ele vai lá, bate na porta de cada um, para apresentar o cliente, para apresentar aquela informação, para, enfim, buscar um espacinho, né, para aquela notícia ser publicada. Aos pouquinhos a gente vai conquistando uma notícia aqui, uma notícia ali, e quando os jornalistas, eles percebem
que ali tem um potencial bacana de notícia, de porta-vozes legais, que é realmente uma fonte confiável de notícias, né, e de qualidade, eles começam a nos procurar também, né? Então, aí não somos só nós que estamos levando a informação para a imprensa e buscando esses espaços de mídia espontânea. Começa também a gente a receber demandas da imprensa. Então, os jornalistas, quando... Imagine que eu divulgo um trabalho de uma empresa que trabalha com planejamento tributário. E nós estamos lá enviando informações para a imprensa sobre aquele tema. E, em determinado momento, os jornalistas vão... Esse relacionamento vai ficando mais estreito, os jornalistas vão começar a lembrar da gente também quando eles precisam de alguém para comentar um determinado assunto que eles estão trabalhando lá. Então, chegou a época de imposto de renda, por exemplo. Geralmente, os jornalistas vão precisar de um especialista nessa área para comentar, para dar orientação, para dar dicas para quem vai declarar seu imposto de renda, e aí eles vão lembrar daquele cara que é o nosso cliente, porque a gente já estabeleceu esse relacionamento antes. E naquela correria ali da notícia, Thaís, preciso de um especialista. E a gente vai promover esse agendamento para essa entrevista. Então, isso é bem legal. Nesse ponto, concluindo aqui, nesse ponto aqui, a gente diz que o especialista, ele virou a fonte do jornalista. Quer dizer o quê? Já existe esse relacionamento que o jornalista lembra do nosso profissional e demanda também entrevistas, e aí a gente já tem um trabalho mais consolidado nessa área de assessoria de imprensa. Então, assim, é um desafio, né? Porque, assim, você já esteve dos dois lados, né? Você já esteve do lado tanto da assessoria quanto do lado... Sua formação é jornalista, mas você já foi jornalista, ou seja, você falou que você recebia todos esses e-mails, e como assessora você está do outro lado. Thaís, como o profissional pode se diferenciar, no caso do assessor de imprensa? Acabamos de falar de relacionamento, do trabalho de formiguinha. Mas tem mais alguma coisa que você falaria para as pessoas no sentido de, né, para quem está trabalhando com assessoria de imprensa ou quer trabalhar com assessoria de imprensa aí do lado da assessoria, tá? Não do lado da empresa que vai contratar. Porque eu fico pensando, né? Por mais que eu tenha um bom relacionamento com a Thaís, mas vai vir a Thaís com uma pauta muito bacana sobre imposto de renda, como pode vir o outro também, ou uma outra matéria que está acontecendo ali, alguma coisa que está acontecendo no momento para publicar. Como é que eu posso, não é garantir, mas tentar ganhar esse jornalista? Tem alguma... O assessor, você diz do ponto de vista do assessor que está ali trabalhando dentro de uma agência para se diferenciar nesse relacionamento com o jornalista, né? Exato. Uma coisa que eu prezo muito, porque da mesma forma que a gente está criando esse relacionamento da nossa empresa, do nosso cliente, ou seja, daquela empresa, daquela marca com a imprensa, a gente também está criando o nosso relacionamento enquanto assessores de imprensa e agência de comunicação, né? Então, precisa existir também uma relação de confiança ali do jornalista com a gente. Então, eu acho que é fundamental você ter um trabalho transparente, trabalhar com transparência, né? Saber até onde você pode ir e, em alguns casos, até declinar de alguma demanda, porque você não tem o profissional adequado, né? Então, assim, eu quero emplacar a notícia do meu cliente, mas eu não vou colocar ele dentro de uma pauta que não é adequada para ele. Isso tem que ser transparente tanto com o nosso cliente quanto com o jornalista. Às vezes o jornalista está demandando alguma coisa da gente que a gente não tem condições de atender naquele cenário. Então, explicar, né, a realidade ali do que está acontecendo, explicar o cenário e ter essa transparência no relacionamento, né? Então, acho que além da gente ter boas estratégias, para ser um bom assessor, além de ter textos bons, né, para produzir aí os press releases, ter essa noção bem aguçada de como diferenciar e identificar uma notícia que tem potencial,
e de ter um bom relacionamento, eu acho que é isso, é você trabalhar com transparência, né? Então, assim, dessa forma que a gente constrói laços, não só nesse aspecto específico do assessor de imprensa com o jornalista, mas acho que em qualquer situação, seja profissional, pessoal, né? Acho que é uma coisa que ajuda muito a gente a construir relacionamentos em qualquer lugar, né? Acho que dessa forma a gente consegue, enfim, se aproximar, criar laços assim realmente fortes com os nossos colegas que estão do lado de lá e estabelecer essa troca, porque é uma troca. A gente precisa do jornalista, mas o jornalista também precisa da gente. Existe uma estimativa de que mais de 80% das notícias que são publicadas, né, na imprensa em geral, elas vêm através de assessoria de imprensa. Então, você imagina, né, quando eu trabalhava no jornal impresso, a gente todo dia começava do zero o jornal, né? Então, você tem lá, dependendo do jornal, 30 e poucas páginas, 50, enfim. Você tem aquelas páginas em branco para preencher e tem dia que tem notícia de sobra, né? Porque acontecem coisas importantes e você tem bastante coisa para divulgar, para publicar. E tem dias que parece que é difícil preencher aquelas páginas. Estou falando de páginas de jornal, mas da mesma forma é um tempo na TV, é um tempo no rádio, é o espaço no online ali. Então, funciona da mesma forma. Então, tem dias em que é difícil preencher tudo aquilo ali, né? De realmente encontrar notícias relevantes para o seu público, né? E o assessor de imprensa ajuda demais, né? Porque ele já traz aquilo ali mais ou menos mastigado para você, né? Aquela informação no press release, ela vem praticamente pronta, né? Se o jornalista quiser utilizar aquela informação da forma como ela vem, é possível publicar daquela forma. Em alguns casos, o jornalista vai trabalhar aquilo, vai dar uma editada, vai acrescentar algumas informações ou tirar, enfim, vai mexer para dar a cara dele ali e para adequar a linha editorial do seu veículo. Mas é um trabalho que ajuda bastante quem está dentro de redação. E então é isso, é uma troca, né? A gente precisa deles para divulgar, eles precisam da gente para ter aquele insumo ali para trabalhar e para ter conteúdo para passar para frente para os leitores, os telespectadores, os ouvintes. Então, acho que eu diria que trabalhar assim com profissionalismo, né? Porque isso faz toda a diferença. Sem dúvida. E, Thaís, acho que um ponto super importante em relação à questão. Eu acho que está cortando meu áudio. Não, eu estou te ouvindo bem. Está ouvindo bem? Em relação à questão da assessoria de imprensa, tudo isso que você trouxe para a gente, né? De todo esse trabalho de formiguinha, toda essa questão do corpo a corpo que tem que ser feito. E aí, uma vez publicou a notícia, publicou aquela matéria, como é que funciona o papel do assessor de imprensa a partir daí? Publicamos a matéria, saiu, vamos falar assim, esse não é um pós-evento, mas o pós-matéria. Sim, vocês têm que ficar à disposição, porque vão ter dúvidas a ser chamada, mas assim, como é esse jornalista? Tem alguma coisa que você faz, tem que ter um agradecimento, não tem? Como é que vai, a partir daí, como é que fica? Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas vamos lá, eu vou responder e você vai me dizendo se era isso que você imaginou. Quando a gente publica, quando o jornalista publica a nossa notícia, então só voltando aquilo que eu estava, aquelas etapas que eu estava explicando lá atrás, né? Produzimos o release, que é o texto jornalístico, aprovamos com o nosso cliente, enviamos para aquele mailing de jornalistas, né? Que a gente escolheu previamente e tudo mais. Aí inicia-se o follow-up para convencer o jornalista de que aquele é um assunto importante para publicar. Ele decidiu publicar a notícia, então publicou lá no jornal, no portal, na TV, no rádio, seja lá qual for a plataforma. O assessor de imprensa, nesse caso, ele vai monitorar tudo isso, né? Fazer um monitoramento para acompanhar o que está sendo publicado,
fazer o que a gente chama de clipping, né? Um termo mais técnico aí, mas a gente reunir tudo isso dentro de um relatório com algumas métricas ali para mostrar para o nosso cliente o valor que tem esse trabalho e esse resultado que a gente está entregando para eles, né? E que sempre é um valor, eu falo valor, e a gente realmente coloca ali um número, né, que a gente chama de equivalência comercial, que seria quanto, se isso fosse um espaço pago, né, um espaço de anúncio, quanto aquela empresa estaria investindo para publicar essa quantidade de notícias, né? Quanto isso representaria de acordo com as próprias tabelas comerciais de cada veículo, né? Quanto que a TV cobra por, sei lá, 1 minuto, quanto que o jornal cobra por uma página, quanto que o portal de notícias cobra por um banner de tal tamanho, enfim. E a gente faz uma soma disso tudo para mostrar para o nosso cliente quanto que ele estaria investindo por aquele espaço. Sempre é um valor muito acima do valor contratado com assessoria de imprensa, né? Então, realmente é um trabalho que traz um retorno interessante para as empresas, para as marcas, e é dessa forma que, entre outras, a gente mensura também alcance, né? Estimativa de alcance, né? Quantas pessoas atingidas com aquelas notícias, de acordo também com o próprio alcance de cada veículo que publicou aquela notícia, né? E aí, dessa forma, a gente mostra o retorno, né? O retorno disso, né? Agora, em relação a quando existe uma entrevista ali, você falou de agradecimento, né? Quando é uma entrevista mesmo ali, ao vivo, por exemplo, numa rádio, sim, naquele momento ali existe, né? Um momento de fazer o agradecimento pelo espaço, ao público, ao veículo que convidou e tudo mais. Mas, no geral, assim, quando existe a publicação em outras plataformas, a gente vai simplesmente acompanhando, monitorando, reunindo isso em relatório para prestar contas para os nossos clientes e mostrar que, de fato, valeu esse investimento, né? Porque a partir de cada press release que a gente divulga, vem inúmeras matérias, né? Muitas matérias, então realmente é um investimento interessante. Não, e é um trabalho assim que as pessoas realmente não fazem ideia do trabalho que dá, mas do resultado e da amplitude, né? Porque, principalmente no meio da comunicação, do marketing, muitas vezes as pessoas veem, eu vou colocar um anúncio, eu vou colocar uma mídia paga, né? Eu vou colocar um anúncio numa revista, um anúncio no jornal. Ele traz resultado, traz, mas é muito mais numa construção a longo prazo de você está construindo uma imagem. E diferente de uma entrevista que você vai dar, que está acontecendo ali uma matéria que vai ser publicada, né, com uma notícia que está acontecendo naquele determinado tempo. Ela é real, ela é na hora. Então, eu acho assim, um não inutiliza o outro, mas é uma soma, é uma construção. Só que, São complementares, né? muitas vezes as pessoas não têm essa noção, né, do assessor de imprensa e o quanto ele traz de resultado, e isso que você está falando dos clippings, mensurando de investimento, tudo, quanto ele traz, né, e o quanto você pode, vamos falar assim, investir menos, eu estou falando na verba financeira, mas na questão, né, da amplitude aí, da magnitude que você vai ter de cobertura e aparecer, né. Porque a percepção das pessoas, quando elas são impactadas por uma notícia, a percepção delas é diferente do impacto que elas recebem quando elas recebem um anúncio, por exemplo, elas Exato. visualizam um anúncio, uma propaganda, enfim, algo comercial mesmo, né? Um espaço comercial. Eu tenho um exemplo até sobre isso para contar para você, que é o seguinte: tem um cliente nosso que ele trabalha num segmento que demanda muito investimento em propaganda mesmo, né? Propaganda paga, tradicional. Com N plataformas, enfim, de todos os tipos, desde online, outdoor, até panfleto, enfim, tudo, né? Todas as plataformas possíveis eles investem e investem bastante, né? Então, diariamente você é impactado ali por propagandas dessa marca de diversas formas. E nós fazemos assessoria de imprensa para essa marca também.
como eu disse, né, são trabalhos complementares dentro da comunicação. Uma vez saiu uma matéria e saiu num jornal impresso em vários lugares, entre eles num jornal impresso aqui de Sorocaba. E saiu lá com uma matéria interessante, com uma foto, com um espaço interessante, né? Ali abre de página, né? Uma matéria relativamente grande, com uma foto desse empresário. Ele depois me contou como ele foi, como repercutiu aquilo durante aquele dia todo. E olha que a gente está falando de jornal impresso, hein? Que é uma coisa que as pessoas hoje em dia ainda questionam, né? Se funciona, se não funciona, se está obsoleto, se não está, quem que lê, quem não lê. Mas era uma notícia de jornal impresso e esse cliente, ao longo do dia todo, ele recebeu mensagens, telefonemas, todo mundo que ele encontrou naquele dia comentando que bacana aquela notícia que eles leram no jornal. Então é isso e essa mesma notícia eles tinham trabalhado também de outras formas na comunicação, mas não havia repercutido daquela maneira. Então, assim, não é o que eu disse, não desmerecendo as outras formas de comunicação, mas é só para ilustrar que o impacto é realmente diferente quando o seu público é atingido, recebe aquela informação no formato de notícia, no formato de uma reportagem, de uma entrevista que ele leu, que ele assistiu, enfim, até mesmo de uma coluna social, porque quando a gente está falando de jornalismo, de mídia espontânea e desse trabalho de assessoria de imprensa, nós vamos, de acordo com a notícia que a gente tem ali, a matéria-prima que a gente tem ali na mão, a notícia que a gente tem para divulgar, nós vamos traçar uma estratégia e escolher para que tipo de veículo, mas não só isso, mas para que tipo de seção naquele jornal, por exemplo, para pegar o exemplo do impresso, vai. Em qual sessão que eu quero que essa notícia saia? Qual é a sessão mais que eu quero, não? Qual é a sessão mais adequada para essa notícia? Em alguns casos, vai ser o caderno de economia, a sessão de economia, editoria de economia. Em outros casos, vai ser uma coluna social, né? E vai dar também muito resultado, porque se aquela notícia é uma notícia que tem cara de coluna social, é ali que ela deve ser publicada. E assim vai, né? Pode ser uma editoria de cultura, pode ser uma editoria geral, enfim, cidades, né, que a gente fala, enfim, aí é questão de também o assessor ter aquela sensibilidade e aquele faro para identificar para que lado que a gente vai atirar. Não dá para sair atirando para todo lado, porque aí você não vai ter o resultado que você quer. Você tem que ser assertivo ali, escolher uma estratégia bem definida para ter o resultado que precisa. Porque se eu enviar uma notícia que é uma notícia de coluna social, mas eu enviar para a editoria de cultura, de economia, enfim, para algum outro setor, eu também não vou conseguir o resultado que eu quero, né? Não vou trazer o resultado para o meu cliente. Pode até ser que seja publicado, né? O cara resolveu publicar, mas quem vai ler não é a pessoa que deveria, que a gente quer atingir, né? Então, precisa de um cuidado, né, para escolher a melhor estratégia. Não, perfeito. E é o que você está colocando, a assessoria de imprensa, que as pessoas associam para gestão de crise, ela faz, sim, parte, mas ela contribui muito com a marca da empresa para o sucesso daquela marca, para as coisas positivas daquela marca e também para a marca pessoal. Então, você acabou de falar do seu cliente, foi a foto dele, independente da empresa qual ele é, diretor, proprietário, enfim, mas foi a imagem dele que apareceu. Então, é o papel, a importância da assessoria de imprensa para a marca pessoal também. Então, muitas vezes as pessoas desconhecem isso. Né? Exatamente, E você falou de crise, né? Que é uma questão também sensível, né? Porque aquela coisa, né? A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Mas meu negócio não é de risco, mas aqui não vai ter acidente de trabalho, mas meu produto não tem nenhum problema. Enfim, você nunca sabe, independentemente do seu porte, do seu segmento, você nunca sabe quando uma crise vai bater a sua porta, né? Porque qualquer um está sujeito, seja por um acidente, um problema, alguma coisa ruim que foi divulgada, verídica ou não, que foi divulgada sobre o seu negócio, enfim, produtos com defeitos, enfim,
crise é crise e tudo pode ser o estopim para uma crise a qualquer momento. Então, assim, você tem que estar preparado, né? Uma vez nós atendemos uma rede de academias, academias esportivas, que houve um problema lá e explodiu, houve uma explosão dentro de uma das unidades deles, né? E eles morreu gente ali dentro, as casas foi tão forte que as casas da vizinhança foram abaladas, enfim, uma série de problemas. E eles não tinham assessoria de imprensa. Mas chegaram até nós, imediatamente no dia da explosão, nós já começamos aquele trabalho de gerenciamento de crise, porque foi uma notícia de repercussão nacional. Aí eu liguei, eu me lembro, faz bastante tempo isso, eu me lembro de ter ligado a TV e a Globo News estava dando a notícia ao vivo, sobrevoando com o helicóptero ali, e naquele momento, era um sábado de manhã, naquele momento estava a imprensa do Brasil inteiro atrás do dono daquela empresa, daquela rede de academias. E ali você tem que saber como lidar com isso, de que forma você se comunicar, o que você deve falar, até mesmo a gente, nesses casos, né, cria assim, um comitê de crise e envolve o jurídico também, porque às vezes o jurídico tem uma postura de, não, melhor não falar nada, a gente tem que negociar, mostrar que a gente tem que se posicionar, não adianta simplesmente fechar as portas, ninguém fala nada, porque você acaba manchando a sua reputação de uma forma negativa, então tem que saber se comunicar de uma forma transparente, rápida, porque está tudo acontecendo, daqui a pouco já vai a notícia para o ar no portal, já vai o telejornal do meio-dia, o telejornal da noite, no dia seguinte impresso, e as coisas estão rolando. E se você não demora muito para tomar uma decisão, tomar uma atitude e se posicionar, a notícia da tragédia vai aparecer, vai ser divulgada, e no final da notícia o apresentador do telejornal vai falar: nós procuramos os responsáveis pela empresa e que não quiseram se manifestar, não se pronunciaram, enfim. E aí, se a sua situação já estava ruim, ela vai ficar pior ainda, né? Porque parece que você está fugindo dessa responsabilidade, digamos assim, né? Então, é muito importante você saber se comunicar nessas horas de gerenciamento de crise. E outra coisa que a gente acabou não mencionando também, porque são uma série de estratégias que a gente usa e cada uma para um caso, né? O Media Training é também uma ferramenta da assessoria de imprensa bem importante, bem interessante, que é basicamente uma espécie de treinamento para que os porta-vozes, ou seja, os especialistas, ali, os profissionais que vão dar entrevista, como eles devem se relacionar com a imprensa, seja numa entrevista presencial, numa entrevista à distância, num evento de relacionamento, numa coletiva de imprensa, enfim, em qualquer circunstância, né? Como você deve se comunicar para conseguir, de fato, não só essa visibilidade, mas essa credibilidade que você precisa da entrevista. Porque não adianta nada, a assessoria corre, né? Assim, trabalha para caramba para conseguir aquele espaço legal para o cliente da entrevista. E na hora da entrevista, ele pisa na bola e faz alguma coisa que compromete ali a credibilidade dele, justamente, simplesmente por não se comunicar da forma mais adequada. Muitas vezes ele até domina muito bem aquele assunto, mas acaba escorregando ali na forma de transmitir aquela informação. E a gente ajuda os profissionais nisso também. Como se comunicar da maneira mais adequada durante uma entrevista, um evento, alguma oportunidade de se relacionar com a imprensa. Perfeito. Thaís, nosso tempo está acabando, na verdade, nosso tempo está... A gente já passou o papo aqui, está tão gostoso e dá para a gente explorar muita coisa, né? É uma profissão aí que tem muito aí para você contar, falar. Vou deixar aqui, tá aqui tanto o arroba da Thaís quanto o meu na tela, para quem tiver dúvidas e quiser saber mais da profissão, da assessoria de imprensa, falar com a Thaís. E, Thaís, eu queria falar uma coisa importante disso tudo aqui. A Thaís jornalista, a Thaís que tem a OS2, a Thaís que está ali em todas penso aí, as pautas de jornais, etc., atendendo os clientes para conseguir as matérias. Assim, eu fico pensando isso 24 horas por dia. Mas a Thaís, que tem esse desafio, tem 2 filhos, né?
E a Thaís é mãe, a Thaís é esposa, a Thaís é irmã, né? Então, Thaís, eu queria que você falasse aí rapidinho para nós como é que você consegue conciliar todas essas responsabilidades, né? Como é que aquela questão de equilibrar os pratinhos, como é que a Thaís consegue fazer tudo isso, Thaís? Essa analogia dos pratinhos, para mim, é a mais adequada mesmo e define muito bem a nossa realidade, né? De mãe, de empresária, enfim, de né, uma pessoa ativa aí no mercado. Realmente a gente precisa de muita organização e foco, né? Para conseguir dar conta de tudo, né? Porque é um desafio. Acho que toda mulher que tem filhos e trabalha vive de uma forma ou de outra esse desafio, né? De conciliar as suas funções ali em casa, né? Com os filhos, enfim, de mãe, a vida profissional, né? Então, acho que tem que manter a mente sã, o corpo são, cuidar de você mesma para conseguir cuidar dos outros, né? E se organizar, se planejar, porque sem um mínimo de organização, realmente a gente. Algum pratinho acho que acaba caindo, né, Lia? Vai, vai. Cair tá tudo bem. No final do dia a gente vê que tá tudo bem, faz parte, né? É, É sobre isso. exatamente. E a rede de apoio, né? Acho que a rede de apoio é importantíssimo, Sim, seja ela a escola, avô, vó, a vizinha, quem quer que seja, precisa dessa rede de apoio. A tua profissão, a minha profissão, igual você deu esse exemplo da academia, uma crise acontecendo num sábado, né? Então, assim, tem que ter essa flexibilidade, essa rede de apoio e essa disposição, porque realmente é uma profissão que exige que você, em alguns momentos, você vai ter que estar ali, a hora que a coisa acontecer. sem Precisa estar. dúvida, fundamental, sem dúvida. Principalmente quando a gente tem os pequenos ali para cuidar, com a rotininha deles também, com os horários deles, e na comunicação, especialmente na comunicação, às vezes nossos horários são um pouco malucos, né? Porque a gente está falando de notícia e notícia acontece a qualquer hora, né? Como eu disse, eu tive uma situação aí de uma crise acontecendo em pleno sábado de manhã, então eventos à noite, às vezes, enfim, as coisas vão acontecendo e a gente vai se adequando ali com organização, com tranquilidade e claro, contando com a nossa rede de apoio, que é essencial para a gente seguir em frente. Então, é possível, né? É possível. Possível, sem dúvida, é possível. A gente acaba com, às vezes, eu já, né, às vezes trocando ideia com algumas mães, né, conversando. Nossa, às vezes a mãe, especialmente quando a mulher está grávida, né? Primeiro filho, nossa, eu não sei como que eu vou fazer para conciliar as coisas, ainda não sei como que eu vou conciliar tudo. Eu falei, não, fique tranquila. No final a gente acaba conseguindo, dando conta de tudo. Às vezes não sai perfeito da forma como a gente gostaria, mas é da forma que é possível, né? E a gente segue em frente. Thaís, eu acho que você, para encerrar aqui, você deixou uma mensagem, eu acho que muito importante. Então, assim, é uma profissão, né? Um assessor de imprensa é uma profissão super importante na construção da marca pessoal e empresarial. É uma profissão que demanda, mas é possível sim você trabalhar e ter sua vida, sua família, seus filhos, ou seja, né, é uma profissão que é possível, como todas as outras, tem seus desafios. Acho que isso que é importante, às vezes a pessoa fala, às vezes é distante para mim, eu gostaria, mas não é distante, né? Então, assim, você, como todas as outras profissões, as mulheres têm seus desafios. Queria agradecer, foi um prazer estar aqui contigo. E pena, mais uma vez, que o tempo é curto, poderia ficar aqui entrando em várias situações e casos, e que eu tenho certeza que tem muita bagagem e história para contar para a gente de esse da academia, um pequenininho de várias outras coisas que já aconteceram. Obrigada, foi muito bacana. E passo a palavra para você encerrar. Obrigada, Lia. Obrigada pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui com você também, falando com você e com o pessoal que te acompanha. Então, espero que esse conteúdo possa ter ajudado aí a esclarecer as dúvidas que o pessoal eventualmente tem a respeito de assessoria de imprensa, né? De como se comunicar melhor com o seu público. E fico à disposição também para quem tiver mais alguma dúvida, me procurar no particular. Tá bom? Tá, joia? A gente tem um bom resto de semana, uma boa quarta-feira
Então, mais uma vez, está aqui o contato da Thaís, o arroba do Instagram dela. Tá aqui o meu também de Supere-se, acompanhe os próximos episódios, vem bastante coisa aí. Temos um carnaval e depois disso a gente volta com tudo. Obrigada, gente. Obrigada. Boa quarta-feira. Tchau, tchau. Boa quarta-feira. Saímos. Acabou.